Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que estamos reunidos para mais um vídeo do nosso canal Wellington Pereira. Quero louvar a Deus pela sua vida, que Deus em Cristo abençoe poderosamente sua vida, sua casa e toda a sua família. Queridos, hoje nós vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor, de como fugir do pecado. Como nós devemos fugir do pecado. Que atitudes devemos tomar para poder fugir do pecado que de tão perto nos rodeia. Que de tão perto nos arrodeia todos os dias para fazer com que eu e que você venha sair da presença do Senhor, venha fazer aquilo que não agrada ao Senhor. E antes de entrarmos diretamente na palavra, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, a se inscrever no canal Wellington Pereira. E quero agradecer a você que já é nosso inscrito, que seja muito bem-vindo, e você que está chegando também, seja muito bem-vindo, que Deus em Cristo abençoe você e sua casa e toda a sua família. E quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha, dá o joinha, e pode deixar seu comentário também, deixe seu comentário. Seu comentário ele é muito importante para nós, para saber se o nosso conteúdo ele é relevante na sua vida. Dito isso, quero compartilhar com você como fugir do pecado. Querido, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, do seu capítulo de número 14, versículo de número 12 ao 14, a Bíblia vai dizer: há caminhos que parecem certos, mas porém acaba levando para a morte. Mas podem levar para a morte. O sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem. Queridos, a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você que existem caminhos que parecem caminhos certos, porém o final dele, aonde ele nos leva é para a morte. Por quê? Porque aos nossos olhos nós olhamos e vemos que estamos andando no caminho correto, estamos fazendo aquilo que é correto aos nossos olhos. Mas aos olhos da Bíblia, aos olhos da vontade do Senhor, é diferente. Então, quando nós somos conduzidos pela palavra do Senhor, com certeza nós estamos no caminho certo, no caminho correto. Porém, quando nós saímos deste caminho, quando nós fazemos aquilo que não agrada ao Senhor, quando nós fazemos do nosso jeito, nós podemos se afastar de Deus, sair por um outro caminho, e esse caminho nos levar à morte. Querido, o pecado de tão perto ele está nos arrodeando todos os dias. Todos os dias nós somos arrodeados pelo pecado que de tão perto nos arrodeia, querendo fazer com que eu e que você venha sair da presença do Senhor, venha fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Mas como nós podemos fazer para fugirmos do pecado? O que nós temos que fazer para fugir dessas coisas, das coisas que não agradam ao Senhor, das coisas que não provêm do Senhor? O que você deve fazer? E em primeiro lugar, querido, o que nós temos que fazer é ouvirmos a advertência de Deus. Ouvirmos aquilo que o Senhor está falando para mim e para você. Quando o Senhor ele vai advertir o homem, nós vamos ver aqui em Gênesis, no seu capítulo de número 4, versículo de número Gênesis, no seu capítulo de número 4, versículo de número 6 e 7, a Bíblia vai dizer: então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito. Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera, e o desejo dele será contra você,
mas é necessário que você o domine. Aqui, querido, é o Senhor falando para Caim, quando a Bíblia vai dizer que Caim, ele leva uma oferta ao Senhor. E quando ele leva essa oferta ao Senhor, a Bíblia vai dizer que o Senhor não se agrada da sua oferta, e vai se agradar da oferta de Abel. Porém, a Bíblia vai dizer que agora ele fica irritado. Irritado porque o Senhor não se agradou da oferta dele, mas se agradou da oferta de Abel. Caim era agricultor. E ele, sendo agricultor, ele leva alguns produtos ali da terra para o Senhor. Porém, a Bíblia vai dizer que agora Abel vai levar das primícias das suas ovelhas, do seu rebanho, e a gordura deles. E a Bíblia diz que o Senhor, ele se agradou da oferta de Abel. Querido, nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de poder escolher aquilo que nós queremos, aquilo que nós vamos fazer, ou não. Nós podemos fazer ou não. Então nós temos o livre-arbítrio. O Senhor, ele vai chegar para Caim e vai dizer: olha, o pecado está sobre a sua cabeça. O pecado está à porta. E sobre este pecado você tem que dominar. Então, querido, quando o Senhor vai advertir a Caim, agora ele vai dizer: olha, o pecado está aí. Cuidado com esses maus pensamentos, cuidado com aquilo que está na tua mente, cuidado com aquilo que está no teu coração. Porque, querido, o Senhor, ele vê o nosso pensamento. O Senhor, ele sabe aquilo que nós estamos pensando. O Senhor, ele sabe aquilo que nós vamos falar antes mesmo que haja uma palavra na ponta da nossa língua. O Senhor, ele já sabe aquilo que nós vamos falar. Porém, agora, quando ele chega para Caim, vai dizer: olha, sabe, Caim, esses teus maus pensamentos é o pecado está aí. E sobre esse pecado, o pecado está à porta, está sobre a sua cabeça. E sobre esse pecado você tem que saber lidar com ele. Você tem que dominar esse pecado. Ou seja, querido, nós temos o nosso livre-arbítrio. O Senhor não vai agir na minha vida e nem na tua vida se nós não deixarmos o Senhor agir. E agora, Caim agora vai ficar tão irritado, enciumado por conta de inveja, porque o Senhor não se agradou da oferta dele. Querido, a oferta quando Caim leva a oferta, o Senhor, ele não vai olhar para a oferta, ele vai olhar para o coração de como ele vai levar aquela oferta ao Senhor. Porém, agora quando Abel leva a oferta da gordura ali do seu rebanho, ou seja, das primícias do seu rebanho, ele leva o melhor, ele leva de coração. É a maneira como nós levamos a nossa oferta ao Senhor que o Senhor vai receber. Não depende do tamanho ou do valor, mas sim de como nós chegamos a ela, ao Senhor, de como nós levamos a nossa oferta ao Senhor. Por isso o Senhor não se agradou da oferta de Caim. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é ouvir, obedecer às advertências de Deus. A segunda coisa que nós temos que fazer, querido, nós temos que fugir da situação. Existem situações na minha vida e na sua vida que precisamos fugir delas. Por quê? Porque existem situações na minha vida e na sua vida que precisamos fugir para não cair. Para não cairmos em tentação, para não cairmos e fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Então vai existir momentos na minha vida e na sua vida que nós vamos precisar correr. Nós vemos isso no seu capítulo de Gênesis, no seu capítulo de número 39, versículo de número 11. E do 11 ao 13, a Bíblia vai falar a respeito de José.
José, quando chega na casa de Potifar, aonde agora ele vai fazer ali o seu trabalho, e quando ele entra naquela casa, ninguém da casa se encontra ali, somente a mulher de Potifar. A Bíblia vai dizer no seu capítulo de número 39, versículo de número 11 ao 13, a Bíblia vai dizer: e aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela pegou pela sua roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando as suas roupas nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado as suas roupas nas mãos dela, querido, José agora, no meio daquela situação, quando ele chega naquela casa, a Bíblia vai dizer que aquela mulher agora agarra ele pela roupa, segura ele pela roupa, chamando que ele vá para a cama dela com ela. Querido José, a Bíblia vai dizer que José deixa as suas roupas com ela e corre. José, nós temos que entender o seguinte, querido, que nós não somos de ferro. O ser humano, ele não é de ferro. Nós somos falhos, nós somos sujeitos a erro, a fracassar, nós somos sujeitos a cair. E agora José, quando ele agora vê aquela situação, ele vai correr. A Bíblia diz que ele corre. E agora, querida, a Bíblia vai dizer em Timóteo, no seu capítulo de número 2, versículo de número 22, a Bíblia diz: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça e a fé, e o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Para nós fugirmos das paixões da mocidade, a palavra do Senhor dizendo para mim e para você, fugirmos das paixões da mocidade. Querido, a segunda coisa que nós temos que fazer é fugir de certas situações. Existem situações na minha vida e na sua vida que precisamos correr, sair da presença do mal, fugir da presença do mal. A terceira coisa que precisamos fazer, querido, para fugirmos do pecado, fugirmos da presença do pecado, a terceira coisa que nós temos que fazer é dizermos não, querido, à nossa carne. É dizermos não para o desejo da nossa carne. Nós vamos ver Geazi, um homem que poderia ter sido o sucessor de Eliseu. A Bíblia vai dizer em 2 Reis, no seu capítulo de número 5, versículo de número 20, a Bíblia vai dizer: Geazi, o servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor foi generoso demais com este sírio, Naamã, recusando o que ele trazia, mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Querido, Geazi poderia ter sido o sucessor de Eliseu, assim como Eliseu foi o sucessor de Elias. Só que agora nós vamos ver um homem a qual Naamã, quando ele vai ali para ser curado da sua lepra, ele leva alguns utensílios, algumas prata, ouro, e leva ali para o profeta. Porém, a Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu, ele não quis receber nada. Ele só mandou que Naamã fosse mergulhar no rio ali por 7 vezes e que ficaria curado. Ele não quis receber nada. Porém, agora Geazi, quando ele vê que ele não quis receber nada, diz que ele foi muito bom para com Naamã, para com aquele assírio, foi muito bom, e agora ele vai correr atrás e vai receber alguma coisa. Ou seja, querido, os olhos altivos faz com que as pessoas saiam da presença do Senhor. Geazi tinha tudo para ser o profeta, Geazi tinha tudo para receber porção dobrada do Senhor, mas não preferiu perder a presença do Senhor, preferiu perder aquilo que o Senhor tinha para ele, ao invés
invés de receber da parte do Senhor, não, ele preferiu receber da parte do homem. Ele preferiu ir atrás das coisas mundanas. Ele preferiu riquezas na terra. Ei, querido, ele joga fora aquilo que o Senhor tinha para ele. Ele joga fora por conta dos olhos altivos. Agora nós vamos ver, a Bíblia vai dizer que ele vai atrás quando Naamã já está na sua carruagem indo embora. Ele vê, aí para e desce da sua carruagem e vai ao encontro de Geazi. E quando ele chega diante de Geazi, ele vai perguntar o que que houve, o que que aconteceu, o que estava acontecendo. Geazi vai dizer para ele: olha, chegou alguém que chegou de viagem, o meu senhor mandou que eu viesse aqui, para que o senhor mandasse alguma coisa para ele. Olha só, ele agora vai usar o nome do profeta do Senhor, ele agora vai usar o nome do profeta do Senhor, mentindo para Naamã, para ele poder receber alguma coisa. E querido, quantos não têm saído da presença do Senhor? Quantos não têm deixado a presença do Senhor por conta de riqueza, por conta de querer poder, querer glória aqui na terra? Ei, querido, vale mais a pena você estar na presença do Senhor, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, na presença dele, e assim você será bem sucedido nessa terra. Porém, agora quando Geazi chega de volta, o Naamã manda que alguns servos dele ajude Geazi a levar aquelas coisas. Quando Geazi chega na casa, ali vai esconder, e a Bíblia diz que Geazi esconde e agora vai diante do profeta. Quando chega diante do profeta, o profeta vai dizer para ele: olha, tu estava onde, Geazi? Você saiu, foi para onde, Geazi? Geazi vai dizer para ele: não, meu senhor, eu não saí para canto nenhum, eu estava aqui. Porém, querido, ele esquece que o Espírito Santo do Senhor vê em todos os lugares. Nós não podemos esquecer que o Espírito Santo do Senhor, ele está em todos os lugares. Aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, o Espírito Santo do Senhor está conosco, nos vendo o que nós estamos fazendo. Geazi esqueceu disso. Porém, agora o profeta vai dizer para ele: será que o meu espírito não foi com você até onde você se encontrava? Será que ele não viu ali Naamã, aquele homem, descer da sua carruagem e encontrar com você? Agora, querido, aquele homem vai pegar uma lepra, a lepra que era de Naamã. O profeta da parte de Deus vai dizer para ele: olha, agora a lepra que se encontrava com ele agora passa para você. Ou seja, para você e para toda uma geração. E querido, Naamã agora, a Bíblia diz que ele ficou branco como a neve, logo ficou leproso por conta de querer as coisas do mundo, por conta de largar. Ei, querido, vale mais a pena a presença do Senhor, vale mais a pena do que as coisas que o mundo tem para oferecer. A oferta do mundo pode até ser grande, mas vale mais a pena você estar na presença do Senhor, para quando você sair aqui dessa terra, você se encontrar com o Senhor e estar na glória junto com Ele. Vale mais a pena você servir ao Senhor verdadeiramente. Vale mais a pena você passar até por situações difíceis aqui na terra, ou seja, por necessidades, mas vale mais a pena você estar na presença do Senhor. Vale mais a pena você adorar ao Senhor, você fazer a vontade do Senhor. E em quarto lugar, querido, que nós devemos fazer para fugirmos da presença do mal, fugirmos da presença do pecado, é analisarmos os prós e os contras. Por quê? Nós vamos ver em 2 Samuel, no seu capítulo de número 11. Nós vamos ver ali o pecado de Davi com Betseba. Não vou me aprofundar muito nesse tópico, por quê? Porque eu tenho um vídeo falando sobre Davi e Betseba no canal. E eu convido você a visitar ele, a ir lá até ele, assistir. E eu tenho esse vídeo no canal que fala a respeito do pecado de Davi com Betseba. E se Davi tivesse analisado toda aquela situação, Davi não teria pecado. Davi, quando vê agora aquela mulher tomando banho, a Bíblia diz que ele saiu do seu leito e vai passear ali pelo terraço ali do seu palácio.
A Bíblia diz que tinha uma mulher tomando um banho, e aquela mulher estava tomando banho. Quando Davi veio lá de cima, ele deseja aquela mulher e chama que os seus servos vá buscar aquela mulher. Primeiro ele pergunta quem era. Alguém vai dizer, olha, ela é a esposa de Urias. Urias, um dos homens mais valentes de Davi, um dos homens mais combatentes de Davi. Ele agora vai mandar chamar a mulher de Urias, e ali ele vai pecar com ela, fazer aquilo que não agradava ao Senhor. E todos conhecem a história do que aconteceu na vida de Davi por conta deste pecado. A Bíblia diz que a espada não saiu mais da sua casa. A Bíblia diz que a espada não sairia mais da casa dele por conta que ele fez aquele pecado tão horrível. Então, querido, nós temos que entender que vale mais a pena nós servirmos ao Senhor, andarmos conforme a vontade dEle, andarmos conforme aquilo que Ele tem para mim, tem para você. Vale mais a pena do que as coisas mundanas. Nós temos que analisar e pensar. Não vale a pena nós pegarmos para nós aquilo que o mundo oferece. As coisas mundanas, elas não são ruins, mas é muito melhor estar na presença do Senhor. Elas não são ruins, mas elas vão te levar para o inferno. Elas vão te levar para um lugar onde a Bíblia diz que ali haverá plantos e ranger de dente. Ei, querido, vale mais a pena estar na presença do Senhor. Vale mais a pena servir ao Senhor verdadeiramente e fugir das coisas que não agradam ao Senhor, fugir do pecado, fugir da lascívia. Ei, querido, agora Davi vai pecar com aquela mulher, ao invés dele ter analisado os prós e os contras. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus, mas agora faz um pecado horrível e mata um homem que era um dos seus maiores guerreiros. Ei, querido, vale mais a pena servirmos ao Senhor. E a presença do Senhor, ela é mais importante na minha vida e na tua vida. E em quinto lugar, querido, que nós temos para fazermos, para nós fugirmos da presença do pecado, da presença do mal. Ou seja, querido, nós temos que fugir dos conselhos mundanos. Nós vamos ver que muitos têm recebido conselhos daquilo de pessoas que não têm nada para nos oferecer, que não tem como nos ajudar naquilo que estamos vivendo, naquilo que estamos passando. A Bíblia vai dizer, vai falar a respeito. Deixa eu ver aqui, querido. A Bíblia vai falar a respeito de Jonadab. A Bíblia vai dizer que Jonadab, em 2 Samuel, do seu capítulo de número 13, nós vamos ver Amon, querido, Amon e Tamar, onde vai falar a respeito de Amon e Tamar. Amon, a Bíblia vai dizer que ele estava apaixonado pela sua irmã, apaixonado pela sua própria irmã. E agora a Bíblia vai dizer que ele estava sem comer, não queria comer, estava triste. E agora Jonadab vai chegar para ele e perguntar para ele o que é que está acontecendo com ele, que ele está sentindo que ele não está bem, ele está emagrecendo, ele não está bem. Jonadab vai perguntar para ele, ele não quer falar ali no primeiro momento, mas depois ele diz, olha, está acontecendo comigo que eu estou apaixonado pela minha irmã Tamar. E eu não sei o que fazer. Aí agora ele vai pedir conselho logo para quem? Para um homem mais corrompido do que ele, querido. Ei, quantos não têm ido buscar conselho com pessoas mais corrompidas do que ele? Nós temos que buscar conselhos com aqueles que estão prontos para nos ajudar na presença do Senhor. Nós temos que buscar conselho com aquele que vai nos ajudar a caminhar na presença do Senhor, com aquele que vai nos ajudar, vai orar junto conosco, para que o Senhor venha repreender toda a fúria do inimigo, para que o Senhor venha repreender todo o mal, todo o levante do inimigo contra a minha vida e contra a tua vida. Nós temos que buscar conselho com essas pessoas que vai nos ajudar em oração para que nós não venhamos cair, querido. Mas só que agora Amon, ele vai buscar conselho com Jonadab. Olha o que a Bíblia vai dizer, que Jonadab vai dizer para ele. A Bíblia vai dizer em
Em 2 Samuel, no seu capítulo de número 3, versículo de número 5 e 6, a Bíblia vai dizer: Jonadab respondeu: deite-se na cama, finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que minha irmã Tamar venha e me dê de comer. Que ela prepare a comida diante de mim, para que eu coma da sua mão. Versículo de número 6, a Bíblia vai dizer: e assim Amon deitou-se, fingiu que estava doente. Quando o rei visitou, ou seja, quando o rei foi visitá-lo, Amon lhe disse: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim, para que eu coma de sua mão. Querido, nós vamos ver agora um homem que vai pedir conselho para Jonadab. Jonadab agora vai dizer: olha, se deita lá e finge que está doente, finge que está mal. Quando teu pai chegar, vier visitar você, você manda que Tamar venha fazer uma comida e você receba da boca dela. Quando o Davi vai visitar ele, ele agora pede, faz esse pedido, Davi manda que Tamar vá. A Bíblia vai dizer que quando Tamar está dando de comer a ele, vai dar de comer a ele ali, ele agarra a sua irmã e joga na cama, e ali ele faz coisas que não agradavam ao Senhor. E ali agora ele joga ela em cima da cama e violenta a sua irmã. Ei, querido, e agora vai vir toda uma desgraça, porque agora o irmão lá na frente vai matar ele, vai tirar a vida dele. Agora vai vir toda uma desgraça sobre a vida de Davi, sobre a casa de Davi, por conta de lá atrás do seu pecado. Ei, querido, então não vale a pena de maneira nenhuma nós fazermos coisas que vai desagradar ao Senhor, porque a consequência dos meus atos e dos seus atos, elas vão vir, independente daquilo que nós fizermos. Ei, querido, o Senhor, ele até perdoa o pecado, o Senhor, ele perdoa toda falha que a gente venha cometer, mas a consequência dos nossos atos, a consequência da nossa falha, ela vai vir sem dúvida alguma. Agora, Jonadab dá essa dica para ele e ele vai colocar em prática, e violenta a sua própria irmã. Ele poderia ter ido buscar conselho com alguém que pudesse orar junto com ele para que viesse repreender tudo aquilo que ele estava pensando em fazer. Mas ele preferiu ir buscar conselhos lá fora. Quantos não têm ido buscar conselho lá fora e deixado de buscar conselho dentro do aprisco, dentro da casa do Senhor, aonde podemos ajudar em oração, podemos ajudar em que o Senhor venha repreender. Ei, querido, fuja da presença do mal, fuja do pecado, ele não vale a pena. E para fugirmos do pecado, precisamos obedecer, ouvir as advertências de Deus. Quando o Senhor advertiu Caim, ele queria que ele dominasse. Olha, o pecado está aí, Caim, mas é necessário que você domine essa situação. Você mesmo tem que sair dela, você mesmo tem que contornar tudo isso. E o pecado, querido, ele está nos rodeando todos os dias. Só que nós temos que buscar de Deus que o Senhor venha nos ajudar para que nós venhamos sair dessas coisas que não agradam ao Senhor. Querido, fica com essa palavra ao seu coração. Que Deus em Cristo abençoe você, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus.